Jornal da Princesa. Horas e 5 minutos, 12 e 5, a você na sintonia da Princesa FM. Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Prazer, sou Paulo Dimas. A partir de agora, Jornal da Princesa, segunda edição em 99,1. Ao meu lado, Sheila Davi Batista. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Reginaldo Silva. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Princesa, segunda edição. Como o Davi falou com a gente também, Reginaldo Silva, que está aqui. Vai também dar o seu boa tarde, já vai trazer informações. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Paulo Dimas, Davi Batista, ouvintes do Jornal da Princesa, segunda edição. E já que o Reginaldo está aqui, vamos começar com as informações. Reginaldo, o que tem de novidade aí para o nosso público ouvinte? Olha só, Paulo, nesse exato momento, aqui na cidade do Crato, Corpo de Bombeiros atua no controle de incêndio que atinge terrenos próximo às casas no bairro Barro Branco, aqui na cidade do Crato. O Corpo de Bombeiros está atuando no controle de incêndio registrado no bairro Barro Branco. O fogo se espalha por terrenos próximos às residências. E tem um detalhe, Paulo. Sim, qual o detalhe, Reginaldo? Presta atenção, você e ouvintes. Está sendo utilizada uma viatura do município de Juazeiro do Norte, já que a base do Corpo de Bombeiro do Crato está sem viatura própria. Vergonha. Alô, governo do estado do Ceará, não para o que mesmo? Se não tem uma viatura para o Corpo de Bombeiro, não tem viatura reserva. Se uma der baixa, acabou, é? É assim que tem o trabalho de vocês? Deviam ter viatura reserva nessa época do ano. Devia ter um reforço ainda maior, porque todo mundo sabe que é uma época de muitos incêndios aqui no Cariri cearense. É a época mais quente do ano. E lembrando, né, Paulo, que recentemente teve uma pessoa que veio a falecer devido aos incêndios, né? Inalou muita fumaça e o senhor acabou sendo encontrado já sem vida, né? Isso aconteceu lá no Lameiro, né, Reginaldo, esses dias. E aí, com um carro de bombeiro, aí não está funcionando. É preciso pegar o da cidade vizinha. É complicado. E os focos, Paulo, aumentam diariamente. Tempo cada vez mais seco, só aumenta o foco do incêndio em nossa região. Infelizmente. E as autoridades pouco fazem. Não estou falando do bombeiro ali não, viu? O bombeiro está arriscando a vida, o profissional. Eu estou falando da estrutura estadual do Corpo de Bombeiro, que precisa ser repensada, ser revista aí por parte das autoridades de nossa região. Alô, governo do estado, alô, senhor Eumano de Freitas, que foi eleito com mais de 80% dos votos do povo do Cariri. Honre os votos que o caririense deu a você, governador Eumano. Faça isso pelo povo do Cariri. Não deixe mais outra pessoa morrer vítima de incêndio, como aconteceu, ou pessoas estarem perdendo tudo. O povo está adoentado com tanta fumaça em nossa região. É isso, Reginaldo, tem mais informação? Exatamente, vamos esperar que esse problema seja solucionado o mais rápido possível, porque ontem os moradores estavam se sentindo prejudicados com tanta fumaça ali no conjunto, no conjunto Minha Casa 1022, no Barro Branco e também no bairro Muriti, aqui na cidade do Crato. A Diocese do nosso município divulgou ontem: Padre Ricardo será o reitor do monumento de Nossa Senhora de Fátima, já que agora o monumento será santuário. O santuário. Aliás, será um santuário. O Padre Ricardo, que era da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Pimenta será o reitor do monumento de Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade do Crato. A posse vai acontecer no próximo dia 13 do mês de dezembro. Já era esperado, a gente viu uma transição, né, no evento, já tinha como se fosse uma transição, a presença já dele constante nisso. Então, com isso, agora é oficializado um santuário lá no monumento de Fátima, e o Padre Ricardo estará à frente. Tem alguma informação sobre nosso companheiro de trabalho da co-irmã educadora, o Franzé? Exatamente, o Franzé Souza, repórter radialista, teve alta de um dos hospitais da capital cearense, Fortaleza, já está em casa, mas antes de chegar aqui na cidade do Crato, ele passou lá na sua cidade, terra natal dele, que é a cidade de Várzea Alegre. Franzé
já está aqui na cidade do Crato, está se recuperando e vamos torcer que sua recuperação seja o mais rápido possível, viu, Paulo? Bom, Franzé, se você estiver ouvindo, melhoras para você, todas as coisas boas. Se não, alguém está ouvindo, vai passar para o seu recado com certeza, que com certeza isso é uma fase ruim, vai passar. Você tem aí capacidade de tudo, todo mundo conhece a capacidade, o talento do Franzé e o cidadão de bem. Agora é vida que segue, adaptação ao novo estilo de vida, que querendo ou não vai ter um novo estilo de vida, mas o Franzé é um guerreiro e só dele estar bem é porque simplesmente ele já passou pelo pior. Já passou pelo pior. Agora é entregar na mão de Deus que vem a recuperação de tudo isso. Felicidades, Franzé. Tudo de bom para você, viu? Conto sempre com a equipe da Rádio Princesa FM. A gente não é inimigo, a gente é adversário no sentido de concorrência de emissora de rádio. Uma audiência, né? Audiência. Mas ao mesmo tempo, como se diz, co-irmã. São emissoras co-irmãs que concorrem por audiência, é natural, é saudável a concorrência por audiência, mas a gente sempre teve um bom trato com o nosso amigo Franzé, sempre um bom diálogo, ele não é de briga com ninguém, é da paz com as pessoas, aquele jeito do Franzé de ser, que não baixa a cabeça para as pessoas, mas também respeita muito as pessoas. Então, Franzé, felicidade para você, sorte, todas as coisas boas, a proteção de Deus, de Nossa Senhora, todas as coisas boas aí em sua vida. Melhoras e mais melhoras mesmo ao nosso amigo Franzé Souza, que passou por esse momento difícil, mas agora é só bola para frente. São 12 horas e 12 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Princesa, segunda edição. Você pode ouvir a Rádio Princesa FM através do aplicativo Princesa do Cariri, que está disponível exatamente na Play Store. Entre lá, digite Princesa do Cariri e você clica, baixa, é rápido, fácil, leve e você tem automaticamente o sinal da Princesa FM. Hoje a gente tem algum problema no Radiosnet a nível mundial, não é a Princesa FM. Se você não está conseguindo ouvir pelo Radiosnet, houve uma queda, uma pane mundial na internet hoje. Muitos sites acessam, muitos não acessam. Tá desse jeito a internet. Bancos, alguns você acessa, outros você não acessa. Desde cedo tá com esse problema aí na internet. Então, você baixando o aplicativo, você consegue acessar o sinal da Princesa FM. Hoje é uma pane mundial. Foi o Club Faire que acabou caindo. E nessa plataforma tem vários sites. Muitos sites dependem dessa plataforma. Né, Paulo? O X já voltou, mas passou um bom tempo fora do ar. ChatGPT. O ChatGPT também, em alguns locais você teve dificuldade de acessar. Outros sites também importantes caíram, de bancos. Caiu na nossa região o Miséria, um grande site aqui da nossa região, ficou fora do ar há muito tempo. Bancos brasileiros, muitos também tiveram dificuldade devido a essa falha. O que é isso? Essa plataforma foi um provedor internacional que passou por esse problema. Bom, simplesmente muitos sites estavam lá dando o erro, internet cyber erro, ou seja, é um erro interno da internet. O Canva, outros mais tiveram problema, tá bom? E os sites muitos fora do ar. É uma empresa fundada em 2009 nos Estados Unidos e especializada no fornecimento de infraestrutura de internet com segurança para site, performance e mais. Muitas empresas contratam essa empresa de alta confiança, por isso o sistema funciona através de uma rede para entrega de conteúdo e com isso essa empresa foi afetada, teve um problema seríssimo na manhã de hoje, por isso que você tentou acessar muitos sites hoje e não conseguiu. O Claude fez muito o problema, o X, o OpenAI, IA, que é exatamente ChatGPT, também apresentou problema, o Roblox, a Vivo teve problema hoje, Santander, o Google em muitos sites, o WhatsApp, né? O WhatsApp em muitos sistemas também, o Gov do governo federal, Spotify. o Gêmeos de Spotify, TIM, Claro, o Canva, Cefaz também, Facebook também teve instabilidade, o Pix, Uber em alguns casos também tiveram, Cicobi,
e o copiloto da Microsoft, que é a inteligência artificial da Microsoft, o Instagram, em alguns casos também teve, HostGator, outros mais, o Itaú, o YouTube, o Nubank, o Steam e outros mais tiveram dificuldade no dia de hoje. Mas, não saiu 100% do ar, mas alguns sim, outros ficaram indo e vindo o sinal, tá bom? Então fica só esse recado para a população. Não era seu computador, seu celular que estava com problema não, viu? O problema era outro, é maior, vem de fora. E você foi afetado no seu celular, no seu computador, que ao acessar essas mídias digitais no dia de hoje. Mas já está tudo, não está normalizado, mas estão tentando resolver, tá bom? Olha, está com instabilidade no mundo inteiro, afetando milhões de clientes. Por volta das 10 horas, os bancos que foram afetados no período hoje pela manhã foram Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, que a gente falou agora há pouco, C6 Bank, Nubank Caixa Econômica e o Santander. Essas pessoas tiveram dificuldade hoje em acessar. Até conseguiam, mas tinha maior dificuldade, porque o sinal está, em muitos casos, está oscilando e outros está saindo totalmente fora do ar aqui em nossa região. Todo mundo desesperado com a cabeça. Por exemplo, o Miséria saiu bom tempo fora do ar, mas já está de volta ao ar. Então a gente está citando um exemplo que é um site aqui da nossa região que durante um bom período foi afetado por essa pane também, mas depois logo voltou ao ar, assim como outros também, tá bom? Bom, hoje é dia 18, hoje é dia do conselheiro tutelar. A todos os conselheiros tutelares de Crato e de toda a região do Cariri, parabéns pela data, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar em nosso país. É dia também, sabe o que, Paulo? Sim. Dia do Conselheiro Municipal de Saúde. Importantíssimo. Muito importante. Às vezes tem aquelas pessoas que estão lá para poder dizer amém a alguém, mas o papel do conselheiro de saúde é algo muito, muito, muito importante para o bem-estar de uma população. Porque eles vão fiscalizar o gasto do dinheiro público. O gasto do dinheiro do cidadão, da cidadã que paga impostos, é através desse conselho. O conselho tem um papel de fiscalizar, tá bom? E hoje também, pessoal é dia de quem mesmo? Não? Dia do técnico em análises clínicas. Isso, os exames, o pessoal que trabalha nos laboratórios aí. Alô, pessoal do Vicente Lemos e tantos outros laboratórios. A gente cita Vicente Lemos porque é um dos que está aqui, parceiro da Princesa FM ao longo da história da nossa rádio, e os demais laboratórios também. E o pessoal que trabalha nesses laboratórios de análises clínicas, simplesmente parabéns, e são importantes. Quantas doenças não são combatidas ou descobertas nesses exames? Dia sabe de que também, Paulo? Sim. Dia Europeu do Antibiótico. Paulo, e pra que um dia do antibiótico? Você tem noção da importância do antibiótico? Quantas doenças vão pro beleléu, como se diz no popular, antibióticos, bacterianas e tudo mais? O antibiótico é totalmente necessário. Claro que você tem que tomar com orientação médica total, porque do jeito que ele pode fazer bem, na dose errada, ele pode prejudicar sua saúde. E hoje é dia dele, quem? Dia do Ministério Público do Estado do Ceará. Alô, os promotores de justiça, vocês são importantes, tá bom? Demais na nossa sociedade. O Ministério Público do Ceará, Paulo, comemora sua instalação em 18 de novembro de 1930. 95 anos do Ministério Público do Estado do Ceará. Aqui e acolá pode ter um promotor ou outro que não faça seu papel, mas generalizando, 99,9% dos promotores têm um papel brilhante, importantes, essenciais. O que seria da nossa sociedade se não fosse o Ministério Público atuante e uma imprensa livre? São duas forças pesadas. O Ministério Público faz o judiciário acontecer em muitos pontos e a imprensa também faz, ao cobrar. Então são profissões que têm que ter coragem, são profissões de risco. Ser promotor é uma profissão de risco, assim como ser radialista, principalmente nessa área nossa, também é uma profissão de risco muito grande. Mas a data importante a todos os promotores, procuradores aí, que tem o Ministério Público Estadual, aqui no caso é estadual, tem um federal também, os procuradores da República, todo o pessoal aí,
parabéns pela data, vocês são essenciais na nossa sociedade. Lembrando que não faz parte do poder judiciário, mas assim, não é a parte integrante do poder judiciário, mas é um tipo de poder paralelo junto ao judiciário que tem o papel de ser exatamente defender o interesse da população. São 12 horas e 20 minutos. Chegou o dia de falar dela, eu já quero aqui até hoje. 18? Sim. Quem é que todo mês quando chega perto do dia 15 a gente fala? Mas não é clarear, não. É a clarear. Mas não. Pensei que. Eu tava até a gente sem falar um dia, né, Paulo? Eu pensei que estava resolvido a situação da clarear, mas eu recebo informação que não. Infelizmente, a Clarear está devendo aos profissionais o Vale Alimentação. O Vale Alimentação da Clarear, o pessoal está devendo aí, está cobrando exatamente o pagamento. Aí, alô, Clarear, faça esse pagamento hoje, a gente faz questão de dizer, foi pago quando for pago. Tá bom? A gente está aqui não é para bater por bater, mas a gente está aqui para cobrar postura das autoridades de nossa região. Paulo, e como a empresa não falou, né, do mês passado, se foi pago o Vale Alimentação, a gente não sabe nem se esse aí já está atrasado desse mês, já de novo, se pagou o mês passado, a gente ainda não teve essa informação. Isso é o que eu tinha pago no mês passado, mas pago com um atraso muito grande. Aí não pode virar um atraso, é uma coisa, mas virar uma constante o atraso desses profissionais vai trazer muita dor de cabeça para todos eles. Esperamos que isso não vire rotina na empresa Clarear, porque esses profissionais são trabalhadores, pai de família, têm filhos, têm tudo e não podem estar passando por uma situação dessa, tá bom? Fica aí o recado para todos que fazem a empresa Clarear. Eles nem falam, a informação é essa que não falam. Ainda tem 13º, ainda tem tantas outras situações aí para ser colocadas. 12 horas e 25 minutos, 12h25 ou 12h24 agora, tá bom? No Jornal Princesa, segunda edição, em 99,1 Rádio Princesa FM. A gente vai a um rápido intervalo. Voltamos já já, você não saia da sintonia, é muito rápido mesmo, é só o tempo de você beber uma água, a gente traz informações, 2 minutos e meio, a gente está de volta no seu Jornal da Princesa. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol.
Horas e 26 minutos, 12h26, de volta ao seu Jornal da Princesa, segunda edição, em 99,1 Rádio Princesa FM. Você pode participar pelo 992603012, pode mandar sua opinião, participar, cobrar, enfim, o espaço está aberto para toda a população aqui na frequência 99,1 Rádio Princesa FM, a voz do Cariri, o som do Cariri é aqui. Lembrando, Davi, que a gente está agora com a programação 24 horas no ar aqui na Princesa FM, depois da meia-noite fica no digital, mas fica a programação na madrugada com o melhor do jornalismo, a resenha, à meia-noite, depois vem aquela música Jovem Guarda, tudo mais, vem um bregão em seguida, tem ainda um momento de oração, de fé católico, evangélico, espírito e tudo mais, e ainda o amanhecer do dia com forró e sertanejo às 4 da manhã. Então, a madrugada inteira em Princesa FM. Você pode ouvir em princesadocariri.net, que é o nosso site, princesadocariri.net. Você também pode ouvir a nossa programação também no Rádiosnet, e ainda você pode ouvir a programação da Princesa FM também no aplicativo da Princesa FM. Esse aplicativo você pode baixar aqui na sua frequência 99,1. Você pode baixar esse aplicativo, você vai lá no site, tá lá, ou então você vai só lá na Play Store e digita Princesa do Cariri, e você vai ter disponível para você, tá bom? É fácil, não? Levar a princesa? Com certeza. E agora 24 horas, tá bom? Já era bom, ficou melhor ainda, 24 horas para você, 24 horas no ar. Vamos falar de notícia? Tem notícia aqui importante a nível nacional. Já a gente vai falar de Barbalha. Ontem deu uma confusão em Barbalha grande. Teve um evento dos professores, mas deixaram de fora os professores temporários. Aí não, né, Paulo? Aí não é professor? Professor é professor. Professor é professor. Se é temporário ou se é efetivo. O culpado de ser temporário é o poder público, que não fez concurso. Certo? Não é ele está lá porque precisa do emprego, do trabalho. Já vamos falar sobre isso. Vamos falar agora sobre a Polícia Federal. PF prende banqueiro tentando fugir de jatinho e BC liquida o Banco Master. Isso mesmo, preste atenção, a Polícia Federal prendeu o proprietário do Banco Master, que é o Daniel Vorcaro, durante a operação que apura suspeita de irregularidades na venda da instituição para o BRB. A operação Complicas Zero foi deflagrada nesta terça-feira, dia 18, cumprindo 5 mandados de prisão preventiva, 2 de prisões temporárias e 25 de busca e apreensão. Augusto Lima, sócio de Volcrano, também está preso. Olha, detalhes importantes é que Daniel Vorcaro foi preso na noite de ontem, por volta das 10 da noite, quando chegava ao aeroporto de Guarulhos, corrigindo, ele ia fazer uma viagem ao exterior. Deu ruim a viagem para fora do Brasil. A PR suspeita que ele estaria tentando fugir, mas o fato ocorreu no dia em que o Holding Factor Finances anunciou a intenção de comprar o Master por 3 bilhões de reais em consórcio com investidores dos Emirados Árabes Unidos. O Volcraro estaria embarcando para Dubai para assinar os contratos de compra e venda. Bom, certo é que ele ia fugir do Brasil, já tinha feito um monte de coisa ilegal aqui e ia pegar o beco, mas isso não aconteceu. Bom, a polícia agiu mais rápido, né? Foi mais rápido. Quando a inteligência da polícia, por isso que precisa investir em investigação. Quando a polícia trabalha com investigação, se descobre quem comete crime, se descobre quem comete atos que prejudicam o cidadão. Olha, isso aqui está dando o que falar, tem gente criticando, mas vamos nós já falar sobre, explicar um pouquinho dessa situação. Chanceler diz que comitiva alemã ficou feliz ao sair do Brasil. Isso foi o Friedrich Merz, que ele fez um discurso elogiando o próprio país e depreciativo contra Belém e o Brasil, ao afirmar que todos os integrantes da comitiva alemã ficaram contentes ao deixar a capital do Pará,
que sediou a Cúpula Mundial do Meio Ambiente. Metz também destacou a Alemanha como um dos mais belos países do mundo ao demonstrar alívio de deixar Belém durante o discurso no Congresso Alemão do Comércio nesta quinta-feira. Bom, vamos nós. Ele está errado? Está. Em primeiro lugar. É uma falta de respeito com o Brasil. Mas vem um ponto. O Brasil tem culpa nisso. A organização da COP30. Belém não tem estrutura para receber a COP30. Tem, Paulo. Tem não. O presidente tem que ficar num barco. O presidente de um país que está recebendo a COP30 teve que ficar numa lancha, num barco, porque não tinha hotel para recepcionar o povo. Então não tem estrutura. Belém do Pará não tem estrutura para receber um evento do tamanho da COP30. A isso, a cidade que é bonita, um lugar que é belo por natureza, tem história, tem cultura, tem tudo. Suas particularidades na culinária, né? Sim, é um lugar maravilhoso. Se torna feio porque o povo não tem estrutura para receber. O cara vai e não tem hotel para recepcionar. Não tem transporte, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Pelo amor de Deus, então não houve uma organização. Aí fica feio. Paulo, também houve a falha do planejamento para quem ficou responsável, porque já teve problema com segurança. Isso mesmo. Aí teve problema com a parte financeira, o preço abusivo dos produtos. Um local que uma estadia, que é R$500, passou a 3, 4, 5, 10 mil reais a diária. Pelo amor de Deus, então... Está errado esse cidadão, o Merckx está errado, mas há algum motivo para ele dizer isso. Não é o Brasil que é assim, seu Merckx, foi a situação dos organizadores dessa COP30, que não organizaram esse evento como deveriam e colocaram o Brasil nessa situação. A situação é essa, o problema está aí. O Brasil tem culpa? Tem. Não justifica esse cara ter dito isso. Mas é um momento de reflexão. Se o Brasil quer ser grande ao recepcionar grandes eventos, se organizem. Se organizem para isso. Não dá para fazer gambiarra como fizeram em Belém do Pará. Um exemplo é o presidente da República que está numa gambiarra, que é um barco servindo de hotel. E querer que o mundo aplauda. E querer que o mundo diga que está bonito. Aí, essas palhaçadas desses brasileiros, políticos, aí tudo mais, faz com que pessoas que não têm o mínimo de compromisso com o Brasil abram a boca e detonem a visita ao nosso país. Eles não têm vontade de voltar para o Belém do Pará. Nessa situação, não. Eu não digo uma viagem extra só para conhecer as belezas do Pará, num período que a cidade está só com o seu trânsito normal. Beleza, mas uma cidade como Belém não tem estrutura para a COP30 de jeito nenhum. Até porque, Davi, para poder fazer o evento do clima, derrubaram 100 mil árvores para fazer uma avenida. É da boca para fora, balela. E se você não recorda, os alemães, eles são muito organizados. Lembre-se que na Copa do Mundo, quando eles vieram jogar aqui no Brasil, vieram antes, estudaram o melhor lugar, ficaram hospedados na Bahia, fizeram... tipo um hotel, pousada para eles lá, deixou até o local lá com muito evoluído, com algumas estruturas que eles mesmos fizeram para que os seus jogadores pudessem ter um ponto de apoio. Então, a bagunça chamada Brasil, infelizmente, é isso, a gente tem que ser realista, tem coisa boa. É o país mais bonito do mundo, é o Brasil. Não tem Maldivas, não tem não sei o que, tudo mais que vença as belezas que o nosso Brasil tem. Mas chamar o mundo pra cá e fazer gambiarra, aí, meu filho, vai querer que o povo diga que tá bonito? De jeito nenhum. O nosso amigo Celso tá ouvindo aqui o nosso Jornal da Princesa, está dizendo que é o melhor jornal do Cariri. E é difícil, viu, Paulo? Eles venderem uma imagem que alguns brasileiros queiram que eles digam lá. Eles vão dizer o que viram, né? Infelizmente, tá aí. Né? O que fala é que o Brasil... Graças a Deus que chegamos na Alemanha. Então, infelizmente, não foi uma recordação boa para os alemães, não. Bom, não vamos exibir o áudio, porque fala em alemão, não tem como a gente exibir exatamente. Bom, seguindo, Messias ignorou o alerta da própria AGU
sobre sindicato do irmão de Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Jorge Messias, chefe da Advocacia Geral da União, que aguarda a oficialização de sua escolha para integrar o Supremo Tribunal Federal, ignorou um alerta da própria AGU, que apontou o sindicato do irmão de Lula, do PT, como um dos principais envolvidos em suspeitas de roubo bilionário a aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos não autorizados pelas vítimas. A revelação é da reportagem exatamente do jornal O Estado de São Paulo. Na sequência, a reportagem informa que, procurada, a AGU informou que o documento em questão, fruto de uma fiscalização em uma de suas equipes, com 63 procuradores da região sul, não tinha objetivo identificar fraudes e não teria levantado elementos suficientes para a providência judicial. Bom, ainda disse que atuou tecnicamente com base em critérios aplicados de apurações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, CGU. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical aparece em um processo interno da AGU de 2024 que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. Olha, o sindicato que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o popular Frei Chico, irmão de Lula. Esse processo reunia informações que, caso comprovadas as irregularidades que foram comprovadas depois, na inclusão de descontos, fosse realizado o cancelamento dos convênios com o INSS. Os documentos afirmam textualmente que essas informações serviriam para encaminhamento de pedido de providências junto à autarquia previdenciária para dar início ao procedimento de averiguação de indícios de irregularidades e instauração de processo administrativo de cancelamento dos convênios. Essa observação foi feita em abril do ano passado, então de lá até aqui tiveram tempo para resolver. Ao pedir à Justiça, em 8 de maio de 2025, o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fraudar aposentados, Messias não levou em conta esses achados da AGU e deixou de fora 6 das 9 entidades mencionadas no levantamento da instituição que lidera. O Messias é cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Messias é conhecido lá do caso Dilma Rousseff, daquele documento para assinar para o Lula não ser preso. Ela chamou até de Messias, daquele famoso áudio que ficou conhecido como Tchau, Querida. O Messias, que ela chamava de Messias, é esse Messias que hoje está aí na AGU. 12 horas e 40 minutos, hora de falar de saúde, Davi Batista. Falar de saúde, Paulo, é falar do chá Acabe. O Acabe controla a diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol alto e triglicerídeos. O Acabe auxilia no tratamento de gordura no fígado, úlcera, gastrite, azia, refluxo, má digestão, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins e enxaqueca. O Acabe elimina a má circulação, retenção de líquido, gases, barriga estufada, gota, mau hálito, ressaca e também limpa e afina o sangue. Tem a sua saúde restaurada tomando chá Acabe todos os dias. O verdadeiro Acabe só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem o nome Natubio na caixa e no frasco, não aceite imitações. Você falou do Acabe, eu vou falar do Artrojex. Artrojex é um suplemento com fórmula avançada que age diretamente no foco da dor, combatendo inflamação causada pela artrite, artrose, bursite e tendinite. Se você sofre com gota, reumatismo, dores nos joelhos, braços, pernas, pescoço, ombros, costas, 2 cápsulas de Artrojex ao dia. Dê adeus às dores nas juntas, hernia de disco, bico de papagaio e também no nervo ciático. Artrojex é alívio nas dores articulares crônicas e agudas, reduzindo a inflamação em cartilagens e ligamento, auxiliando na recuperação de lesões musculares. Artrojex lubrifica, regenera, previne o desgaste da cartilagem e dos ligamentos, te permitindo a movimentar sem sentir dor. Artrojex original é da Natuville. Não aceite imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas
de sua cidade. Eu falei Artrojex, é o mesmo Artrojex Plus, tá bom? Artrojex e Artrojex Plus são da Natubio Natuville. Bom, a gente vai ouvir agora, Davi Batista, às 12 horas e 41 minutos, um áudio da cidadã Lúcia Castro, aqui no nosso Jornal da Princesa. Bom dia, Paulo Dimas. Paulo Dimas, nós moradores aqui da rua Coronel II pedimos providência a quem de direito das secretarias do município, que é a questão dessa fossa aqui, sempre estourada aqui na quadra bicentenária, uma fedentina. Nem as pessoas que utilizam a praça para as atividades físicas não estão aguentando, muito menos nós moradores. Desde ontem à noite, uma fedentina, né? E com essa quintura demais e esse mau cheiro, isso aí é muito prejudicial à saúde. Queria também ver aí a questão das endemias, quem é responsável para ver isso aí, alguém da Secretaria de Saúde ou Meio Ambiente, para ver que nós estamos sendo prejudicados com essa fedentina. Isso aqui está sendo constante. Já veio o caminhão da ambiental, já veio da SAEC, já cavaram, já fizeram caixa, mas não resolve o problema e nós estamos prejudicados com esse mau cheiro. Então eu gostaria de pedir aí a quem de direito as providências. Atenção aí, saúde pública, vamos ver isso aí, vamos fiscalizar. Nós estamos aqui sem aguentar a fedentina. Aí está o áudio da cidadã Lúcia Castro aqui no nosso jornalismo. É um caso sério que ela traz e que precisa ser resolvido aí pelas autoridades. Sabe quando eu já fiz essa reclamação, Paulo? Sim. De maio para junho, na Copa 21 de junho, quando as equipes chegavam para jogar a Copa 21, e já tinha esse mau cheiro lá dessa fossa, desse esgoto, pelo menos, é um esgoto. Ficava lá jorrando e o mau cheiro, aquele negócio insuportável. Então, não é um problema, como a própria professora Lúcia Castro diz, não é um problema de agora. Isso é um problema de tempo e que tem um paliativo, já que toda vida que conserta volta a acontecer. Então, é uma coisa que poderia ser resolvido para não mais estar causando esse transtorno aos moradores e a quem frequenta aquela praça, viu, Paulo? Isso mesmo, 12h44. Olha, esse aqui é um alerta para todos vocês. Incêndio em residência de Juazeiro pode ter sido causado por celular carregado na cama. É um caso sério. Fica o alerta, foi no fim de semana, veio a público no dia de ontem essa informação, a causa. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, por meio da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Juazeiro do Norte, debelou neste domingo um incêndio em residência no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte. A princípio, por volta das 20h44, os bombeiros militares da 1ª Companhia do 5º BPM foram acionados por meio da CIOPS e Secretaria de Segurança Pública para uma ocorrência de incêndio em uma residência. No local indicado, os bombeiros encontraram o fogo em um dos quartos da residência e os vizinhos tentando debelar o incêndio. Foi armada uma linha de combate e iniciadas ações de extinção do fogo. Após intenso trabalho dos militares, as chamas foram controladas e posteriormente realizado o rescaldo para a eliminação dos focos remetentes. Felizmente, os demais cômodos da casa foram preservados, ficando apenas cobertos de fuligem, aquele pozinho preto que fica quando acontece incêndio. Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, o fogo pode ter sido provocado por um celular que estava carregando sobre a cama de um dos quartos onde dormem os pais de 2 crianças. O cômodo foi o único atingido e ficou totalmente destruído, com perda de móveis, roupas e outros objetos. E a gente está num tempo muito quente, os aparelhos já esquentam e nesse tempo ainda mais. Então esse cuidado com tomadas, com carregadores. Carregador tem que ser original, é caro infelizmente, mas tem que ser, ou que tem o selo do Inmetro, pode ser um similar, desde que tenha o selo do Inmetro. Você tem que estar atento a isso. Se a voltagem é adequada ao seu aparelho, tudo isso tem que se tomar cuidado aí. E qualquer coisa, o cabo começou a quebrar, compre outro, porque o risco de um incêndio, de um curto-circuito é muito grande. E o local que deixa o celular carregando, né, Paulo? Porque a cama, o colchão, o Já é lençol, quente.
e ali ele vai facilitar com que a chama rapidamente ela tome de conta ali do ambiente. Tente carregar no local com quase nada por perto, porque mesmo se acontecer alguma coisa, só naquele local pronto. E uma coisa, não use o celular carregando, porque se isso acontecer quando você estiver usando, aí o risco é de sua vida. Não use o celular carregando de forma alguma. Tem a bateria que pode também causar pode explodir, pode outras coisas mais, então você tem que tomar todos os cuidados. São 12 horas e 47 minutos. Vamos trazer essa notícia de Barbalha. Já o Dava vai passar hoje uma pincelada rápida no esporte, mas vamos falar agora do município de Barbalha. Professores temporários denunciam exclusão e desvalorização em Barbalha. Festa restrita expõe crise e abandono na educação. A situação dos professores temporários de Barbalha voltou a estourar como símbolo de descaso e desigualdade na educação pública do Cariri. Na noite de ontem, a Prefeitura de Barbalha e Secretaria Municipal de Educação realizaram uma festa em homenagem ao Dia do Professor. Mas, Davi, somente para os professores efetivos. A exclusão dos temporários e a entrega de notebooks apenas a parte da categoria acentuaram a revolta e o sentimento de humilhação entre os profissionais que carregam grande parte da rede municipal nas costas. Para quem vive a realidade do magistério temporário em Barbalha, o evento foi mais do que um gesto simbólico, foi um retrato claro da falta de valorização. Professores que não têm direito a férias não recebem um salário digno e trabalham sem nenhum equipamento básico como notebook. Assistiram à celebração de longe, como se fossem profissionais de segunda categoria. Segundo relatos encaminhados à imprensa, desde o ano passado a categoria tenta diálogo com o prefeito e a Secretaria de Educação de Barbalha. As pautas são simples e justas. Garantia de férias, reajuste salarial, condições de trabalho e reconhecimento mínimo. O problema é que até agora nenhum retorno concreto foi dado. Procuramos vereadores, procuramos o secretário, escutamos sempre as mesmas desculpas, que não podem fazer nada. E o prefeito nunca conversou diretamente com a classe, afirmou uma professora temporária que pediu apoio para dar visibilidade e indignação. Entre os educadores cresce o sentimento de injustiça e abandono. A política de valorização restrita à parte da categoria abre um debate urgente. Qual o papel dos temporários para a educação de Barbalha e do Cariri? Porque profissionais que assumem salas, atendem alunos, preenchem lacunas de rede e sustentam o funcionamento das escolas, são tratados como descartáveis. Olha, outra denúncia, Davi, sobre isso é o salário. Sabe quanto é que recebe um professor temporário em Barbalha? Deve ser também exemplo de outros municípios. Um salário mínimo. 1.518, que fica em 1.504, 1.404, corrigindo, 1.405 reais, por aí. Não chega a 1.405, é 1.404 e uns centavos, porque tem o desconto do INSS. Já um professor que é concursado, tem um piso salarial, essa é 3 vezes mais. R$ 4.867,77. Esse é o piso nacional. Então é justo? Claro que o professor concursado merecia mais, viu? Não tá, né, falando do valor que o concursado merecia receber, não, que merece mais. Mas isso é justo? É professor. Professor é professor. Tem que ser valorizado da mesma forma. Então fica o alerta aí para você e para as autoridades de toda a região. Não adianta fazer evento excluindo setores exatamente desse momento. São 12 horas e 51 minutos. Agora em 360 graus, no Jornal da Princesa, as notícias esportivas. Batista. Olha, Paulo, ontem tivemos aí mais jogo pela Taça Fares Lopes, né? A Fares Lopes que está aí já chegando ao fim da primeira fase. E o Ceará ontem venceu o Caucaia por 2-1. Esse jogo, né? O Ceará vai à liderança do seu grupo com o resultado. O Caucaia não conseguiu pontuar nessa competição. O Ceará foi a 9 pontos em 4 jogos. O líder, o Tirol,
ficou em segundo também com 9 pontos, mas no desempate ali. E ainda o Maracanã, também em terceiro com 9 pontos. E o Caucaia é o único time que não conseguiu nenhum ponto aí na Fares Lopes. Então, tá aí a Fares Lopes entrando na fase para terminar essa primeira fase aí da competição. E hoje, Paulo, hoje temos aí o Botafogo encarando o Sport, né? O Sport que já está aí rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Outro jogo hoje é o da Seleção Brasileira às 16h30 contra a Tunísia, né? Seleção brasileira que ainda está naquela preparação para a Copa do Mundo. Então, Brasil e Tunísia hoje às 16h30, fechando aí aquela data FIFA dos dois amistosos. Jogou contra o Senegal 2-0 e hoje contra a Tunísia, né? Então, o Ancelotti, Paulo, eu vi uma entrevista, ele deu uma resposta, já que muitos ainda perguntam sobre o Neymar, e ele falou claramente que o Neymar estará naquela pré-lista da Copa do Mundo, né? Não garantiu que o Neymar vai estar lá, mas ele disse que com certeza na pré-lista o Neymar estará para a Copa do Mundo. 12 horas 53 minutos. Jornal da Princesa. A verdade dos fatos em 360 graus. Amanhã pela manhã tem participação do Dr. José Rlânio Rodrigues no nosso Jornal da Princesa, inclusive trazendo participação especial. Vamos ouvir o convite do Dr. Rlânio. Paulo, bom dia. Noticiei que amanhã vai o Dr. Teófilo, o Dr. Samuel, para explicar como é que vai ficar, né, a dinâmica dos cartórios no trato, e se os corretores, pessoas que tiverem alguma dúvida nesse sentido, é só mandar mensagem. Valeu, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, já ia passando novamente o áudio da dona Lúcia Castro, mas o áudio do Erlânio amanhã tem entrevista ao vivo, essa semana entrevista ao vivo. Ontem teve pela manhã a participação do Dr. José Aldeguns Muniz Gomes e Matos, Dr. Zé Adega, falando da nova programação da Princesa FM. Hoje tivemos a participação do Luciano Lopes, o intérprete da Luana do Crato, participou ao vivo falando de um trabalho importante, e amanhã tem o Dr. José Erlânio também trazendo participações importantes no seu Jornal da Princesa, jornalismo de verdade com credibilidade. Essa semana a gente tem mais entrevista, amanhã a gente vai dizer quem é o entrevistado dessa semana, que a gente vai trazer também aqui no nosso horário do meio-dia. Bom, a gente está recebendo aqui alguns apelos, algumas coisas, a gente vai trazer, vai passar pela produção, tudo tem que passar, porque como chega durante o jornal, não tem como a gente atender tudo durante o jornal. A gente sempre tem uma pré-produção antes de todo o material que é colocado. Tem um cidadão que está pedindo aqui uma coisa e tem outro que está doando, né? Também ao mesmo tempo fazendo a doação. Então a gente vai trazer a informação precisa já na edição de amanhã, porque a gente tem esse compromisso com o nosso público ouvinte. A gente já tem um cronograma todo feito e não tem como mudar aqui no decorrer. Tem quando é uma matéria de última hora, algo assim, mas algumas coisas não tem como. Bom, são 12 horas e 55 minutos, correndo 12h55. Fala agora: dupla presa com revólver em Caririaçu e outro fugiu da PM após atos obscenos durante um culto. A que ponto, né, Paulo? Isso mesmo, tá passando dos limites as coisas, tá bom? O povo tem que rezar muito. Na Princesa, na madrugada tem oração, e no domingo também tem, viu? Então o pessoal que estiver rezando precisa rezar mais e mais. Mais uma arma de fogo foi apreendida em Caririaçu, mais precisamente na Vila Feitosa. A equipe do Raio, sob o comando do Tenente Ismael Aquino, soube que 2 pessoas estavam com arma de fogo em uma casa e foram averiguar. Ali estavam Cícero Clebson Silva Feitosa, de 22 anos, e um menor, de 17 anos, aonde encontraram um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Bom, olha, o jovem disse que a arma pertencia ao pai do menor falecido recentemente. Mas vamos a outra situação. No dia seguinte, policiais do POG estiveram na Avenida Pedro Luciano, no Bico da Arara, também em Caririaçu.
eles foram informados que um homem praticava atos obscenos na presença de uma adolescente durante um culto evangélico. Isso mesmo, olha, ele teria pegado no ombro da menor de 13 anos, fez gestos obscenos com as mãos e chamou para ir para a casa dele para praticar sexo. No local, os PMs não o encontraram e nem mesmo na sua residência no bairro Bico da Arara. Ele foi corajoso para chamar, devia ter ficado corajoso também para esperar a presença da polícia militar. Mas na hora que viu que ia cair nas garras da patrulha, como se diz o outro, acabou correndo, fugindo totalmente. Não temos mais tempo, são 12 horas e 57 minutos, 12h58 agora. A todos, obrigado pela audiência. A gente encerra aqui nosso jornal, prometendo voltar amanhã, meio-dia, em mais uma segunda edição do Jornal da Princesa. Às 6h30 tem primeira edição. Tenham todos uma tarde abençoada. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E você continua na Princesa FM, tanto em 99,1 Princesa FM, tanto no Princesa FM 991 Reserva no Instagram, também no princesadocariri.net, no aplicativo Princesa do Cariri, ou no Radiosnet, ou onde quer que esteja, está ouvindo o Princesa FM, a melhor programação do Cariri. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. E também está chegando aí a Edneide Nogueira com o Princesa Hits, tocando as melhores aqui na 99.1.